Ô, rapaz, rapaga. E hoje que a gente não teve lá grandes dados macroeconômicos no mercado, a gente vai focar mais em gráfico, né? Mas é o foco. O foco aqui desse canal é isso, é macroeconomia, tá? Não é tanto ficar aí se preocupando. Aliás, o foco é gráfico, né? Se preocupar tanto com macroeconomia, tá bom? Mas a gente vai olhar então o que aconteceu nos gráficos num dia que a gente teve recuperação de muitas criptos, né? Isso inclui Bitcoin e as principais criptos. Vamos ver se não é pulo do gato morto, tá bom? Se não é o Dead Cat Bounce. Ou se tem algo sustentando realmente esta alta, ou se é simplesmente um pullback para cair ainda mais, né? Vamos ver o que precisa realmente acontecer para que esta alta sustente uma reversão, né, de todo este dump que a gente teve aí na semana passada, que foi uma semana extremamente caótica, extremamente prejudicial para o mercado como um todo, tá? Isto, claro, depois da vinheta, se eu não der nenhuma outra porrada no microfone, vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar seu like nesse vídeo. Se não der o like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique se nas notificações caso você não tenha verificado ainda. Aqui embaixo, na descrição barra legenda deste vídeo, você vai encontrar um link para o nosso grupo free, tá? É um grupo gratuito, como o próprio nome diz, é um grupo free. E neste grupo você vai ter acesso a notícias da macroeconomia e também notícias do criptomercado, beleza? Tudo gratuito. E caso você queira ter algo personalizado com sinais de entradas, alvos e stop, você pode procurar por mim e ali você paga R$30 por mês e tem acesso a sinais que dão entradas, alvos e stop. Beleza? Então é isso. Acho que é isso, né? Outra coisa, tá? Se você assiste os vídeos pelo Instagram, esse vídeo, como vai ser mais curto, acho que a gente consegue subir lá. Se de repente você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, você não assistiu os últimos vídeos do canal, então eu recomendo que você fortemente se inscreva ou no YouTube ou siga a gente no TikTok, tá bom? Aqui embaixo vai ter aí o link para ambas as plataformas, tanto o YouTube quanto o TikTok. Por quê? Porque o Instagram, ele é burocrático pra caramba nesse sentido, cara. O vídeo passa de 30 minutos, ele não permite que a gente suba, tá? Ele acabou bloqueando o vídeo. Sacanagem, mas acontece, né? Então, é isso. Beleza? Já vamos analisar os gráficos aqui, o que está acontecendo. Antes a gente vai passar bem rapidinho pela macroeconomia, mas coisa bem leve do que vai rolar, tá bom? Então amanhã a gente vai ter PMI do setor de serviços e PMI da não manufatura. Mas para a gente contextualizar como é que está a situação mercadológica, como é que está a indústria lá nos Estados Unidos, beleza, não é uma coisa que deve influenciar muito e ainda assim é para ser o indicador mais importante aí desta semana, ou seja, não devemos esperar lá grandes influências, lá grandes movimentações do mercado vindo daqui, tá? Nem daqui, nem de nenhum outro índice. Vamos ter estoques de petróleo bruto na quarta, vamos ter pedidos de por seguro-desemprego, balanço patrimonial do Federal Reserve, nada que realmente conte lá grande coisa, tá? É para ser uma semana tranquila, pelo menos em termos de macroeconomia, porém, isso não quer dizer que o mercado não vai ter movimentações, porque às vezes quando justamente parece que vai ser uma semana tranquila, o mercado aí tem um caos, uma adrenalina pesada, né? Já que a gente tem às vezes investidores que aproveitam-se dessa situação para injetar capital e fazer um rebuliço no mercado, né? Semana que vem, semana que começa aí dia 10 de agosto, na terça-feira a gente vai ter simplesmente o CPI, tá? Que é basicamente a inflação lá dos Estados Unidos, né? E isso sim é mega importante. Isso sim, perdendo apenas para o PCI,
É o índice que o Federal Reserve mais fica de olho, tá? Então é algo que com certeza vai influenciar muito, cara. Com certeza vai influenciar muito no mercado, tá? Então deve dar um chacoalhão. Sem dúvida alguma, deve dar um chacoalhão. Beleza? Isso vai mexer muito com o mercado. E ademais, na quinta, dia 14, vamos ter presenciais por seguro-desemprego, PPI e depois balanço patrimonial do Fed. Aqui não deve balançar muito, o PPI deve balançar um pouquinho, tá? Não muita coisa, mas deve balançar um pouquinho. Núcleo de vendas no varejo geralmente mexe um pouco com o mercado, mas não tanto assim a ponto de nos assustar. Belezinha? Então é isso. Mas realmente na terça que vem, até terça que vem a gente deve ter um mercado, pelo menos em termos macroeconômicos, bem tranquilo. Fechou? Gráfico, que é o que nos interessa, né? Normalmente é o que nos interessa. E essa semana a gente tende a ver bastante gráfico, né? S&P 500, a gente teve aqui uma queda no mercado e vamos ver como é que está essa recuperação, já que a gente está fazendo supostamente uma onda 2 para cima. Para que essa onda 2 não seja apenas uma onda 2 e ela reverta uma tendência de baixa, eu acho que ideal seria a gente romper o 0.786, né? Para romper 0.786 teria que romper a triple de 610 períodos, que está em 6.420 pontos, tá? Tá um pouco longe de lá e a gente está sendo bloqueado por enquanto pela EMA 200 períodos. Então tá numa situação complicada, tá um longo caminho até essa região aqui, tá aproximadamente 0,8%, que para um índice, ainda mais o principal índice, o mais consolidado índice basicamente da economia global, é bastante coisa, tá? A gente deve enfrentar bastante resistência até lá, mas tá aí, não deixa de ser uma perspectiva até positiva de um certo ponto, porque estamos acima de nuvem de Shimoku, as médias móveis principais, que no caso seriam a EMA de 34, 50 e 72 períodos, as estão querendo cruzar para cima, que é o que a gente tem aqui, né? E com isso, note que aos poucos o mercado começa a querer fazer, né, um movimento de retomada de alta, né? Que pode acabar acontecendo, né? Da gente reverter esta queda que a gente deu, este dump que a gente deu, né? Esse dump que diz respeito ao a queda, né? Do discurso relativamente hawkish do Jerome Powell, né? Que discurso hawkish seguido de um PC nada interessante para a economia de variáveis. Então, realmente foi uma semana caótica, semana passada, né? E os reflexos estão aí. Beleza? Vamos ver como é que reage o mercado aí como um todo. Beleza? Então tá aparentemente reagindo bem por enquanto. Vamos ver o teste aqui nos 6.420. Se superar, a tendência é realmente vir para cima. Bitcoin, que eu já disse, ele sofreria uma resistência por volta de 115 mil, né? Nessa faixa de 115 mil, sofreu e começou a cair. Aqui é o seguinte, a gente não pode perder. Eu não gostaria de ver perder entre 113, no caso 113.800 e 113.400, tá? Se perder essa região aqui, eu começo a cogitar realmente uma correção um pouco maior. Então aqui seria uma espécie de suporte por Fibonacci, tá? Agora eu tenho uma resistência aqui também, que é justamente onde ele se encontra. Tá aqui, ó. Que é justamente onde ele se encontra. Que está entre 115.450 e 116.270, que é justamente onde se encontra, tá? Então veja, o mercado no momento está em uma leve encruzilhada até por retomadas de Fibonacci
entre 115 e 450, que é uma resistência, e um suporte por Fibonacci em 113 e 830, né? Talvez até lateralize e consolide entre essas faixas, mas a gente deve esperar o mercado romper para um dos lados, né? E se romper aí, principalmente se romper 116 e 300, devemos ver uma retomada de alta. Porém, se perder 113 e 300, a gente deve ver uma queda um pouco mais acentuada aí do Bitcoin, tá bom? Então vamos ver. Marca aí no seu caderninho, né? Ou pega uma canetinha e marca. Perder 113 e 300, probabilidade de queda. Romper 116 e 300, probabilidade é de alta, beleza? Bitcoin corrigiu, perdeu por alguns minutos, por alguns dias na verdade, triple EMA de 610 períodos, lá na faixa de 112.900, perdeu EMA de 50 períodos também nessa faixa, já retomou, tá brincando acima delas, dessa região, tá? E probabilidade, cara, de uma certa forma de vir testar essa média móvel de 20 períodos e 117 mil, tá? Vamos ver se ele consegue fechar aí uns candles aí acima da média móvel exponencial de 34 períodos lá em 114.700, 114.700 dólares, tá bom? Sentimento de mercado, cara. Eu disse que seria rápido o vídeo e hoje tá sendo mesmo. Sentimento de mercado. Price action sobe. Porém, funding rate subindo junto, que não é bom. O ideal seria manter lá abaixo. Tá subindo e subindo rápido, que é pior ainda, tá? Bem ruim. Liquidations. Poucas liquidações no momento, tá? Tivemos um pouquinho mais de short do que de long sendo liquidado, o que é bom, geralmente faz com que o mercado suba. Porém, não é lá grande diferença, então, grande coisa, né? O que é assustador para mim é isso aqui, cara, o Open Interest. O Open Interest sem qualquer interesse mesmo, tá? Nenhum interesse institucional no mercado, entendeu? O mercado sobe, instituições não se manifestam, o mercado corrige um pouquinho, instituições não se manifestam, o mercado está à mercê de manipulações que em breve podem acontecer, pelo bem e pelo mal, tá? Pode muito bem vir jogar o mercado abaixo, pode muito bem vir jogar o mercado acima, tá? Estamos à mercê de instituições. Aí nós temos dois indicadores que poderiam decidir a favor ou contra. Só que aqui a gente tem um que decide a favor e tem outro que decide contra. Começar pelo que decide contra, né? Que na minha opinião é consideravelmente mais importante até. Que é o long short ratio, né? Que tá 1.41 long para cada short aberto, né? Então assim, a gente ainda tem um número considerável de longs aberto para cada short. O ideal é a gente ver uma correção, tá? Tem aqui 1.46, 1.41. O ideal seria ver uma correção, né, para cá, para nível de 1, mais ou menos, coisa do tipo. Tá bom? Tá muito ruim aqui. O ideal seria a gente ver um rebalanceamento do mercado, tá? Porque tá complicado, cara. Tá muito ruim. Tá? Eu gostaria de ver uma correção para pelo menos 1.2, 1.1. 1.1 estaria bom. 1.1 seria uma correção interessante, tá? 1.2 estaria bom também. Estaria bom. Acima de 1.2 não tá legal, não. Tá muito alto o long short ratio. O ideal seria realmente corrigir para dar uma rebalanceada, tá bom? O mercado subiu, o long short ratio subiu demais, na minha opinião, tá? E o CVD, a gente viu o CVD corrigindo, né? Corrigindo bastante, o que em tese era para ser excelente, porém na prática não está demonstrando nada disso, não. O CVD corrige, vai em níveis cada vez mais baixos e na prática o mercado tá nem aí, o mercado cai cada vez mais, né? Então, na teoria é ótimo, excelente, mas na prática não é isso que mostra. Então a gente tá mais à mercê, na verdade, de um long short ratio que deveria colaborar mais com o mercado para que ele subisse, e não é isso que está acontecendo.
Então realmente está numa situação bem complicadinha aqui, tá? Então é isso. Trading Light. Falei com vocês ontem, né? O mercado possivelmente viria a testar essa faixa de 115.800 dólares. Ele veio, né? Veio pegar bem aqui, né? Conforme dito ontem, eu falei isso no vídeo de ontem, tá? Travou aqui e começou a correção, tá? E aí começaram a aparecer ordens mais abaixo ainda, ó. 115.300 e por aí vai. Que é onde o preço deve segurar por um tempo, tá? Tem muita ordem aqui que plotaram nessa região. Por outro lado, plotaram também umas ordens interessantes em 360 mil ordens de compra de Bitcoin lá em 114 mil e 402 mil ordens de compra de Bitcoin em 103.900 dólares, o que deve segurar o Bitcoin também acima dessa faixa. Caso perca, tem liquidez para buscar lá em 111.550, tá? Então o preço deve corrigir mais ou menos para lá, tá? Por enquanto vamos ver, a tendência é segurar por aqui e brigar lá na faixa de 115.300 e por aí, tá bom? Quem está comprado pode ser de repente uma boa para sair, quem está de fora pode ser uma boa ideia de repente querer shortar aqui, né, em 100 a partir de 115.300 com stop lá para cima em 116 e até aqui acima daqui assim. Joga um stop em 116.600, por exemplo, né? E aí abre short em 115.310 e de repente primeiro alvo ser aqui, né, em 114.100 e vai jogando os alvos cada vez mais abaixo aqui. Algo mais ou menos assim. Se for o caso, lembrando que é uma operação de risco, né? Não tem nem dúvida quanto a isso. É uma excelente razão risco-retorno, diga-se. Excelente mesmo. Tá bom? Crypto Firm Greed Index. Caiu bem. Caiu bem. O mercado estava em uma ganância maior, caiu para 60, apesar que está dizendo agora que está 71. Não sei. Se tiver 60, tá excelente, tá? Até 65 tá muito bom. Acima disso fica complicado, tá? Acima de 65 eu já acho que complica um pouco. Vamos ver, se manter 65 tá muito, muito bom. Deixa eu ver. Tá meio alto. O ideal seria abaixo disso. Mas tá bom. Vamos acompanhar. Ethereum que fez uma bear trap excelente, né, nessa região aqui de que agora é um suporte para testar a EMA 34 períodos e voltou a subir. Tá maravilhoso, cara. Ethereum, se conseguisse fechar um candle acima aqui de 3.700 dólares, ele viria em questão de tempo testar 4.000 dólares, tá? Mas teria que fechar o candle de fato acima de 3.700. Tá? Aí para mim testaria fácil 4.000 dólares, tá? Ethereum que tá muito bem. XRP que chegou a testar EMA de 50 períodos, né? Muito, muito bom mesmo. Testou precisamente aqui, cirurgicamente, e agora está procurando o próximo alvo, que para mim está lá na média móvel simples aqui de 20 períodos, em 13,20, tá? Então deve vir testar 3 dólares e 20 centavos em questão aí de tempo, né? Se vai romper de imediato, não sei ainda, mas deve sofrer um pouco, bater um pouco a cabeça aqui nessa região, tá? Em 3,20 por aí. E se conseguir romper aí, a tendência é vir testar mesmo o topo lá em 3,54, por aí vai, tá? Solana tá numa situação um pouco complicada aqui, né? Por mais que está conseguindo se manter, enfim, acima da média de 50 períodos, tá batendo cabeça na média móvel exponencial de 34 períodos, né? Tá complicada Solana. E não tá conseguindo romper nem o 0,236, tá bem abaixo, cara. Solana ficaria interessante a partir de 188. Antes disso, não. Tá?
a da Cardano que deu aí, enfim, voltou, né, para a faixa de entrada nossa, então daria até para sair no 0 a 0 para a gente não ficar tanto no prejuízo aqui no trade. Mas para ser sincero, cara, depois que ele fez esse movimento aqui, conseguiu se segurar nas médias móveis e voltou para cima delas, a tendência é que agora ela volte a subir. Por quê? Porque é isso que o mercado mais faz, né? Ele vem para uma faixa de entrada e vem aqui para baixo justamente para pegar stop da galera que entrou em long, é para liquidar a galera que está em long. Por que que faz isso? Liquida a galera que está em long e volta a subir, gera liquidez para voltar a subir. Então talvez ele tenha feito esse movimento justamente para gerar liquidez e fazer o mercado voltar a subir, que é o que está acontecendo aqui. Eu imagino sim a da Cardano subindo pelo menos para testar essa média móvel simples de 20 períodos em 80 centavos aqui, 0,79 para ser um pouco mais exato. Então, querendo ou não, seria uma altinha aí de seus 5%, estaria bom demais já, né? Pegar 5% aqui na brincadeira. Então, esperaria, sem dúvida alguma. Sui que corrigiu até 0,382. Não acredito que corrija mais do que isso, tá? Sui corrigiu bem já na minha concepção. E uma retomada de alta interessante da Sui seria acima de 3,96. Agora, se for para esperar até lá, cara, espera logo romper 4,54. Ah, mas é uma diferença aí basicamente de 14%, Daniel, bastante coisa tal. Sim, é bastante coisa, cara, mas você compra na certeza, na minha opinião. Melhor do que ficar tentando adivinhar aí rompimento, melhor hora, coisa do tipo. Eu, sei lá, não arriscaria muito nisso, não. Ainda mais com o mercado do jeito que anda. Não arriscaria muito, não, tá? Sui entraria apenas num rompimento de 4,53, porque de toda essa movimentação que ela fez, cara, seria simplesmente o rompimento de 0,786 de toda essa pernada de baixa gigantesca que ela fez. Rompe 0,786, você poderia fazer uma entrada aqui sem grandes dificuldades, tá? Por fim, dominância de Bitcoin, né? A gente travou na EMA de 200 períodos e agora muito provavelmente deve vir aí pegar mais uma vez o 61%. Depois, se não segurar o que não deve segurar, vai vir pegar 60,5%. E depois deve vir sim testar esse último alvo aqui em 59,76%, que é onde eu acho que o preço deve bater. E depois disso ele deve retomar aí a sua alta e centralizar no Bitcoin, né? Para o Bitcoin voltar a tentar bater patamares como 130 mil dólares, 150 mil dólares e por aí vai. Beleza? Então é isso, galera. Para esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui, falou.